está no ar o Memória SP. Aqui vamos apresentar deputados que fizeram parte da Alesp nas últimas décadas. Este é um projeto que preserva o acervo e as histórias do maior parlamento da América Latina. Nesta edição, vamos mostrar a trajetória de Ricardo Trípoli. Foi deputado por 5 legislaturas e presidente da Alesp entre 1995 a 1997. Entre as leis estão o Código de Proteção aos Animais e a Política Estadual do Meio Ambiente. Eu acho que eu comecei por 2 motivos. Primeiro, meu pai tinha sido secretário do Brigadeiro Faria Lima, o prefeito da cidade de São Paulo. E segundo, eu fiz Direito na Universidade Católica, na PUC, e lá fui presidente do centro acadêmico. Então tinha tudo a ver com a questão política. Embora eu achasse que fosse advogar a vida inteira, né? Dali para frente, em 82, eu fui para uma disputa na Câmara Municipal de São Paulo. Fui o 3º vereador mais votado, sem nunca ter disputado uma única eleição, né? E ali nós começamos um trabalho. Eu dava aula em cursinho, no Objetivo, o Digênio era um grande amigo, e meu pai me apoiando sempre, com a família, meus irmãos, enfim. Aí 82 até 88, esse mandato era um mandato de 6 anos. Eu peguei 2 grandes lideranças pela frente, por isso que eu tive que aprender meio que na marra. Depois eu disputei, em 90, a primeira eleição para deputado estadual. Aí o governador era o governador Fleury, foi um período que nós fizemos oposição a ele, foi a primeira bancada do PSDB eleita, éramos 9 deputados estaduais e ficamos 4 anos mantendo essa trajetória. Mário Covas ganha as eleições, eu disputo a presidência da Assembleia com uma pessoa que foi muito minha amiga depois, o Pascoal Tomeu, um grande amigo, um grande deputado também aqui da região de Guarulhos, né? Uma pessoa fantástica, ganhamos a eleição e depois tentei buscar o conjunto dos parlamentares, primeiro na representatividade da mesa. Era a primeira vez que a mesa era representada por um membro do Partido dos Trabalhadores e pelo chamado PDS, que era um partido. Um era ligado ao Luizinho, ao PT, e o segundo ligado ao Erasmo Dias. Então você imagina que eu tinha um primeiro e um segundo secretário que eram exatamente antagônicos. E a gente conseguia juntos construir alguma coisa que a gente tinha projetado para a Assembleia, dar uma dimensão maior para a Assembleia Legislativa, né? Tirar um pouco daquele marasmo de só ficar discutindo um projeto ou outro. Tal. Não, nós íamos para grandes embates. Primeiro, a reforma administrativa. Se bem que quando eu presidi a Assembleia, eu apresentei um projeto de governabilidade para os deputados. Nós tínhamos uma pauta de governabilidade, que era a nossa proposta, né? Que era, primeiro, instalar um painel eletrônico. A mídia cobrava muito e as pessoas, o cidadão que vinha à Assembleia Legislativa não sabia como é que se votava, porque você cantava a votação na mão, depois, de novo, você repetia aqueles que faltaram e apresentava o resultado sem ninguém saber se tinha votado sim, não, se estava ausente, enfim. Nós instalamos um painel eletrônico. Trouxemos a FIA, a Fundação de Administração da USP, para fazer o processo todo legislativo, né? A informatização dele, que não tinha, nós não tínhamos informatização na Assembleia, e em 95 nós iniciamos esse processo da informatização. Nós somos o maior estado em termos de população, nós somos o maior estado em termos de arrecadação, né? São Paulo tem uma participação. Depois disso eu fui deputado federal, fiquei na Câmara Federal 12 anos, 3 mandatos. Lá eu tive o privilégio de presidir a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Eu era presidente, o senador era o relator. Depois presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia, que é uma ciência, tecnologia e comunicação, que lida com todas as estações de rádio, TV, jornais, então muita audiência pública, muitas reuniões, e muitos projetos importantes saíram lá desta nossa comissão. E o último mandato que eu tive, fui líder de uma bancada de 52 deputados federais. Aí aprendi um pouco a ouvir o Brasil, né? Porque você tinha deputados do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, cada qual com o seu cacuete, com a sua maneira de entender a dimensão do seu Estado e passando um pouco aquilo que ele entendia como correto. Por exemplo, o que é o regimento interno? É a primeira peça que alguém que se elege tem que estudar, né?
Você não pode ficar alheio ao regimento interno, muitas vezes, não por vício de origem, mas um funcionário muitas vezes pode equivocar, um assistente, um assessor. Você tendo o regimento interno com o teu trabalho, a tua ferramenta de trabalho, já ajuda bastante. Primeiro, você ter deputados que são da capital, da grande São Paulo e do interior, né? Você tinha uma radiografia do Estado como um todo. Acho que isso, para mim, foi muito importante, porque eu vinha da Câmara Municipal, onde só tinham vereadores da capital. A hora que você vem para a Assembleia Legislativa, você começa a entender um pouco o nosso Estado, né? A divisão do nosso Estado e as necessidades do nosso Estado. Os deputados, eu sei que se desdobram aqui para poder atender as demandas das regiões, seja um deputado regional, seja um deputado temático, sempre em atividade. Mas, como eu disse a você, nós temos que reinventar. Quando eu disse para você que eu fiz o Código Estadual de Meio Ambiente, da proteção dos animais, começou a pipocar em tudo que é Estado, o mesmo projeto de lei. Vários projetos que ocorrem aqui servem de modelo para outras assembleias legislativas e para outros governos também. Aprovamos e criamos o acervo histórico, que eu acho fundamental. Se você não conhece o teu passado, não conhece a sua história, é difícil você construir futuro. E o acervo histórico tinha documentos, e nós descobrimos por acaso, no porão da Assembleia Legislativa, esse material estava todo dormente lá há mais de 20 anos. E nós fomos buscar. Para você ter uma ideia, tinha lá uma carta feita pelo criador do nosso avião, Santos Dumont, cumprimentando a Assembleia Legislativa pelo êxito e por ter incentivado o trabalho dele e tal. Esse documento está aqui na Assembleia até hoje. Eu digo sempre para quem pretende conhecer um pouco da Assembleia Legislativa, procura o acervo histórico. Lá você tem, inclusive, a votação de todos os projetos que redundaram na emancipação dos municípios. Então, você quer saber de que município foi emancipada a sua cidade? Você fica aqui, vem para cá, fica conhecendo. Ninguém imagina que Campinas era um distrito de São Carlos. São Carlos hoje é menor, Campinas hoje é muito maior. Então, foi desmembrado. Isso está aqui no acervo histórico. Então, isso foi trazendo para nós um pouco do conteúdo do que era a história da Assembleia Legislativa, a densidade que tinha, a importância que tinha sob aspecto geográfico, sob aspecto científico, sob aspecto histórico, né? Isso foi muito bom. Então foi um período muito rico, ou seja, eu acho que isso engrandeceu muito a Assembleia Legislativa e deu um patamar novo aos parlamentares que, obviamente, depois cada qual foi para a sua região difundindo aquilo que nós havíamos feito aqui no Parlamento. Agora, depois disso, eu tinha projetos de lei. Tem alguns que foram aprovados, são leis hoje, né? Um deles, meu pai presidia o Conselho Estadual do Idoso, Ricardo Alvarenga Trípoli, deu uma dimensão enorme para os idosos. E me pediu que apresentasse um projeto de lei criando o primeiro Estatuto do Idoso do Brasil. Foi feito aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. São Paulo é precursor em uma série de coisas. O segundo projeto de lei que eu apresentei foi o primeiro Código Estadual de Proteção dos Animais. Tem 25 anos, né? As pessoas gostam muito, para quem curte animais domésticos principalmente, porque era na competência nossa os silvestres e os chamados exóticos, mas os domésticos nós aprovamos aqui, com grandes figuras hoje de projeção artística, inclusive, cientistas, promotores, estiveram aqui na época vindo acompanhar a votação desse projeto, que deu uma dimensão enorme. Foi o primeiro passo em termos ambientais e sustentabilidade nessa questão. E depois disso eu fui ocupar uma Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que era correlata à vida que eu tinha tido aqui na Assembleia Legislativa. Nós apresentamos um projeto de lei, eu estudei isso muito, que dava 1% do ICMS, da cota parte do ICMS, aos municípios com área de preservação permanente. Com isso, nós dobramos o orçamento das cidades e elas puderam, de novo, ressurgir e buscar um pouco de informação. É bem verdade que eu encerrei aqui, como presidente, a emancipação de municípios. Na minha gestão não se emancipou nenhum município, porque senão você vai socializar a pobreza. 645 municípios está de bom tamanho para o estado de São Paulo, né? Dá para você controlar um por um. Esses do Vale do Ribeira foram se multiplicando no espaço de tempo muito curto, o que fez com que você tivesse que ter uma prefeitura,
uma Câmara Municipal, o fórum, delegacia de polícia, um hospital, enfim, um pronto atendimento. E isso é muito ruim. Quando nós fizemos o ICMS ecológico, aí deu tranquilidade, não só para esses municípios que eu falei do Vale do Ribeira, mas outros municípios que ficam muitas vezes na franja do estado de São Paulo, que estão em estado de penúria. Precisavam realmente ter um impulso para poder dizer, olha, aqui a gente preserva o meio ambiente. Você vê, só a área de espeleologia no Vale do Ribeira, Caverna do Diabo e outras cavernas que tem lá, isso é uma riqueza em qualquer lugar do mundo. Quando a coisa é aberta, ela funciona muito melhor. Primeiro porque você cria uma certa credibilidade. A população passa a te respeitar. Os órgãos, os institutos de pesquisa, os cientistas, o Ministério Público, as ONGs, os operadores do meio ambiente passam a respeitar. Eu acho que o importante é isso. Nada que você possa fazer escondido. Faça portas abertas. Olha, nós vamos fazer, está aqui, é pronto, confio. Por que você confia? De que maneira você confia? Por que está certo? Por que não? Enfim, eu acho que é um pouco essa relação muito sincera entre as partes que vão operar a questão ambiental. A TV Legislativa do Estado de São Paulo, a partir de agora, uma realidade comum a todos, servirá para demonstrar nossa vontade de inspirar uma nova cultura para o setor público paulista. Este momento tem os ingredientes necessários para que a democracia possa ter no dia a dia o vigor e os propósitos sem os quais o equilíbrio das instituições seria abalado. A comunicação, como agente global de transformação de conceitos, oferece a esta casa uma ferramenta vital para que a informação seja objeto de domínio público. A liberdade não pode ser produto de consumo de poucos, de privilegiados. A liberdade é fruto do exercício constante da dignidade do ser humano e da conjunção de interesses coletivos. Quando assumimos a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, há 647 dias, fizemos despontar um projeto de governabilidade calçado no formato das grandes transformações da sociedade. Não poderia, sob nenhuma hipótese, nem mesmo sob influência de opiniões estigmatizadas por preconceitos, ser somente um figurante de tantas e tão importantes para formar com o público uma parceria de troca de informações e experiências. A TV Assembleia, ela surgiu, a primeira no Brasil surgiu aqui. E eu tive o apoio do ministro Sérgio Mota, que era o ministro das Comunicações da época. Foi muito rápido. Em 6 meses nós inauguramos a primeira TV Assembleia. O que é um privilégio, porque hoje as pessoas podem se conectar com a Assembleia Legislativa, acompanhar a reunião das comissões temáticas, a reunião de Comissão Constituição e Justiça, o plenário, os debates, as audiências públicas. Isso é muito bom e muito enriquecedor, né? Eu acho que nesse momento é fundamental eu agradecer a cada um de vocês. Eu acho que cada um de vocês tem uma parcela de colaboração nesse processo. É muito importante o que nós estamos fazendo aqui hoje. Imaginando o Estado de São Paulo, com cerca de 623 municípios, né? A nossa responsabilidade ela é multiplicada também por 623 vezes. E eu acho que o que a gente vai fazer aqui agora é dar uma cara nova para esse Estado, né? É dar um instrumento novo para que a sociedade possa, de fato, não só avaliar os deputados, mas participar efetivamente das decisões, das coisas que acontecem no nosso Estado. E mais do que isso, saber exatamente como é que o dinheiro do contribuinte é utilizado aqui no Estado de São Paulo. Sincero, muito obrigado a cada um de vocês que ajudaram nesse mega projeto que é a TV Legislativa. Obrigado. A gente é um ser político, né? São 40 anos de vida pública. E a todo instante sou procurado por alguém, ou para dar uma entrevista, ou para dar uma palestra, ou para uma reunião. Eu me coloco à disposição. Eu acho que o que eu adquiri, eu tenho que passar para quem está chegando, que eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tem condições de transferir um pouco daquilo que nós aprendemos, que nós vivemos, que nós construímos, né, durante toda essa vida pública, para que, obviamente, o parlamento seja cada vez melhor.